Olá, sejam bem-vindos. Nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Vozes do Amor, comemorando e celebrando os nossos 10 anos de história, né? 10 anos de história da comunidade Geração de Amor. Hoje a gente vai para o sexto episódio, com a presença aqui de mais um missionário. e a gente vai iniciar esse momento pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu disse, nós estamos aqui hoje no sexto episódio desse programa, dessa conversa especial sobre os nossos 10 anos de história. São 10 anos de, como a gente tem falado, de lutas, né? Mas também de alegrias. Né? São 10 anos, esse tempo de Kairos, esse tempo da graça. E hoje nós temos a presença do Patrício. Ele vai se apresentar, vai conversar um pouquinho com a gente como é que foi esse processo dele com a comunidade, com a missão. Né? E primeiro a gente vai conhecer ele, né? Quem que é o Patrício? Então, meu nome é Patrício, tenho 38 anos e muito simples, gosto muito de estar junto, até porque nós somos 6 irmãos, né? E sempre fomos criados assim, todo mundo junto e unido, né? Onde come um, tem que comer todo mundo, né? Sempre foi assim. E sempre na simplicidade, todo mundo. De onde você veio, Patrício? Só que nasci em Goiânia, né? E atualmente aqui, sempre vivi por aqui, né? Eu moro em Aparecida, né? Desde que eu entendo por gente, assim, que eu lembro, né? Memórias, né? Em Aparecida. Mas meu registro está em Goiânia, nascimento em Goiânia, né? E E a gente vai descobrir mais do Patrício. Vamos lá, que vai dar tudo certo, Patrício. Tem muita história. Então, Patrício, primeiro, conta um pouquinho da sua experiência com Deus. Quando foi a sua primeira experiência com Deus? O que estava acontecendo? Né? Quantos anos você tinha? Como é que foi essa experiência? Essa primeira experiência com Deus? Porque antes de tudo, né? Do carisma, da missão, de tudo, como é que foi a sua primeira experiência com Deus? A experiência, né? Rapaz, que eu me lembre, a minha primeira experiência foi num retiro. Eu já vivi outras, assim, mas uma experiência real, assim, que eu pude, né, vamos dizer assim, palpável, né, já tava velho já, moço, 17 anos, e porque, não vou falar coincidência, né, Deus sabe de tudo, né, foi no colo da Silvia, né, foi no colo da Silvia que eu vivi essa experiência. Já teve seu primeiro contato ali com ela no... O primeiro contato, um contato assim, foi meio babento, viu? Rapaz, foi um momento emocionante demais, né? Aí chorei muito, sabe? Na hora que eu olhei pra ela, assim, que já tinha acabado aquela emoção toda babada, coitada. Faz parte. E é importante, assim, o que ela fez, né? Porque, assim, ela não... Nossa, que nojo, não teve isso, né? A gente entende que é normal. E depois, futuramente, eu vivi esse mesmo processo. Aconteceu comigo. Eu fiquei babado. Fiquei babado também. Não fiquei assim, que nojo, essas coisas. É parte do processo. Né? E aí você, nessa primeira experiência, né, a gente vai entrar depois, mas o Patrício é um dos que está também desde o começo, né, da missão. Exatamente. E aí você também fez parte do grupo de jovens que os outros faziam. Esse retiro foi organizado por aquele grupo de jovens, o CEL. Você também era do CEL. Exatamente. Graças a Deus, sempre, né? Foi no CEL. Eu entrei no grupo já, no grupo de jovens, o pessoal já estava um tempo de caminhada, né? A gente morava numa chácara um pouco mais distante, então assim, não tinha muito contato, assim. E eu fui numa festa uma vez na casa de um colega e tal, né? né? E aí eu conheci uma moça lá, né, e tal, fiquei interessado, né? Sabe o que é, né? Aí pegou e tinha convidado, né? Me
convidou para esse grupo de jovens. E aí foi onde comecei ali, falei, opa, né, interessa, né? Ela vai estar, eu vou também, né? E tinha me convidado, senti importante, né? Foi algo assim, um momento assim, meio que eu era novo ainda, tipo 16 anos, 15 anos, 16 anos mais ou menos. Eu não sou muito bom de data, mas assim, eu senti importante ter me chamado, né? E eu fui, claro, né, homem e tal, matutão, né, na roça quando eu fui criado, né? Eu falei, opa, aquela meta interessou. Eu falei, também interessa, né? E fui. E fui ali, fui caminhando. E eu gostava de estar junto com o pessoal, porque eu fui conhecendo novas amizades ali no grupo, né? Conheci a Josi, né? A Thaís, né? Fui conhecendo os meninos, o Douglas, fui conhecendo geral, a Silvia, todo mundo ali, né? E foi através do convite dela. E eu conheci outros interesses, acabou que eu permaneci, né, no grupo, né? E foi um momento muito importante, foi um tempo importante, um período importante, porque nós tínhamos, é claro, muita brincadeira no grupo. Eu gostava muito, eu gosto muito, né, desses momentos assim de estar junto, de cantar, né, esse momento de fraternidade é muito bom, até hoje eu gosto demais, né? Tinha uma música do trenzinho lá que a gente, né, dançava, eu curtia muito mesmo. E fora isso, tinha os encontros nas casas, né, que o grupo promovia. E eu ia mais porque eu comecei mais por causa dela mesmo. Mas foi muito bom, foi bom, um período bom. Então aí você permaneceu ali nesse grupo até quando, né? A gente tem o relato ali do início do grupo de oração, né, onde a gente fala que a gente surgiu ali daquele movimento do grupo de oração. Você ali desde o começo, a gente fala, quando os meninos falaram do grupo de jovens, fala ali de 2001, 2002, né, nessa faixa ali do ano, né? E aí o grupo de oração lá em 2008, né, 2008 ali, né? Nesse tempo você permaneceu o tempo inteiro, aconteceu movimentos de saída, como é que foi? Você conseguiu permanecer com Deus na sua experiência? Não, então, aí, como é o grupo de jovens mesmo já foi mudando, né, o jeito de viver, a convivência, aquilo tudo. Aí a gente que aconteceu esse retiro, foi até durante o grupo de jovens, né, mudou esse retiro, e aí foi onde eu crismei, né, eu já estava velho, já que eu tinha que fazer tudo junto, crisma e a primeira comunhão, fiz tudo junto já para poder aproveitar, né, vamos dizer assim. Então aí, seguindo ali, né, seu processo, né, teve esse primeiro encontro com Deus, e aí em 2008, como eu disse, inicia-se o grupo de oração, né? E aí você estava nesse começo do grupo de oração, a Elaine no episódio passado, ela trouxe o relato a Elaine e a Josi também, do carrinho, né, de mão com a caixa de som e tal. Você estava nesse início também do grupo, como é que foi esse seu processo no grupo de oração também? Eu não lembro de carregar né, de ter esse movimento aí, porque acontece, eu comecei a trabalhar na feira e eu trabalhava assim à noite. Eu ia à noite, na verdade, para trabalhar de manhã no domingo. E o grupo já acontecia no sábado. Então, assim, eu ia pro grupo e do grupo eu ia direto para a feira, então eu não ficava para guardar, porque eu já saía acelerado. Mas tinha dia que eu falhava, ia dormir tarde mais, minha mãe, porque nesse processo todo, minha mãe falou, você tá incutido demais. Sempre falava isso, né? Mãe, sabe, né? Você tá incutido demais, não pode falhar não pode falhar um dia, não sei o quê. Me tá incutido demais com a igreja, né? Não sei se fica preocupado com acontecer alguma coisa, o que que é. Ou questão de segurança, né? Horário, né? Aquelas coisas, né? Porque na época lá era muito escuro, né? Onde eu morava, na chácara muito longe, muito escuro. Mas como todo sábado eu ia para essa a casa do senhor que eu trabalhava com ele na feira, então eu subia a pé no escuro e ela falava assim, moço, vai direto para você ir trabalhar. Eu, não, mãe, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E eu ia para, né, participar com o pessoal e namorava, né, consequentemente, né, a gente tinha namorada lá, né, a gente virou um namoro. E sempre teve esses momentos muito simples, o grupo era tudo muito simples, né, era no salão da igreja,
muito simples mesmo lá. E eu me lembro dessas situações aí. Era uma praça aberta e tinha muito jovem mesmo, cara. Tinha jovem que eu vi não sei nem da onde, porque assim, tinha época que deu muita gente mesmo, e 70 pessoas mais ou menos isso. Se eu não me engano, era isso. Eu não, cara, nunca vi tanta gente sair daquele. Porque assim, a gente morava meio que no meio do mato. Onde saiu tanta gente, Era né? uma região menos movimentada, né? Menos movimentada. Então, assim, o grupo de jovens foi algo que Deus suscitou no coração. Eu não sei nem quem fundou aquele grupo na época, né? Na verdade, eu acho que eu deveria procurar saber, né? Porque foi do início, né? E eu sei que o Maurílio participou, né? Que é um dos coordenava, né? Foi algo importante, me disseram, né? Maurílio. Eu conheci o Maurílio. O Maurílio é amigo demais da gente, mas só que eu não sabia que ele era, né? Um dos que tinha ajudado, né? A fundar o grupo. Então, agora a gente vai partir ali mesmo para o grupo de oração, né? Quando a gente fala do grupo de oração, a gente sempre lembra que foi nesse movimento do grupo de oração onde a gente foi descobrindo mais sobre quem a gente era. A gente teve alguns retiros durante esse processo do grupo de oração, onde a gente foi aprofundando mais, foi gerando esse incômodo na gente também, tem algo diferente, e aí do grupo de oração ali, né, do sonho de Deus, nasce o nosso carisma, a nossa missão, né? E o que você lembra desse processo do grupo de oração, sonho de Deus? Qual a importância do grupo de oração na sua história? O que ele, como, né, que você trabalhava no grupo? Qual a importância mesmo do grupo de oração Sonho de Deus na sua história? O grupo foi o pontapé. Na verdade, o pontapé foi o grupo de jovens, né? O grupo de oração foi onde eu permaneci. Porque no grupo de jovens, depois que eu crismei, né, que foi continuando, porque ele foi uma continuidade, eu sumi. Eu 17 anos ali, depois que eu crismei, eu falei, o quê? Tô fora. Pensei que tô fora dessa parada aqui, mano. Esses caras aí com esses mimimi, esses trem aí e tal, vou vazar fora dessa parada aqui. E eu, ó, capei o gato. Falei assim, não tem nada, vou pisar lá mais não. Então eu fiquei aquele gato pingado. Eu ia, falhava, né? E aí começou a surgir, o trem foi ficando sério. Eu falei, agora o trem tá zedando aqui pro meu lado, né? O trem foi ficando sério. E aí foi fazendo, o grupo foi acontecendo. E a gente foi indo pros encontros, né? Foi tendo os encontros, formação. Aí foi, vixi, o trem tá azedando mesmo, né? Que eu não olhava pra eles olhavam ainda, né? E eu queria tipo, continuar namorando e indo pra igreja, assim, nas missas dominicais. E o grupo de jovens, né, quando dava, aliás, o grupo de oração quando dava certo, né, no começo, né? Quando dava certo, aquela coisa toda ali, mas oba-oba, né? E eu pensei, vamos levando, hein? Vamos empurrando com a barriga, né? Vamos empurrando com a barriga. Então, aí nessa caminhada no grupo de oração, né? Comecei a fazer os seminários, né? Comecei no seminário 1, 2, né? E fui até o 4. E cada seminário é uma experiência diferente, sabe? O 4 eu lembro que foi uma associação e foi bem forte. Aí eu falei, agora pronto. Agora aqui lascou tudo. Porque quando falava assim, rapaz, né? O pregador falava assim, quem tá no mundo aí que não sabe de nada, tudo bem, mas você tá sabendo. Aí eu falei, agora pronto. Eu não queria saber, né? E agora eu tô sabendo como é que eu vou fazer coisa errada, né? Tipo assim, né? Não tem jeito, né, de voltar atrás, né? Ou vai ou racha. E aí foi os momentos que a gente tive que tomar decisão, né? Decisões definitivas, assim, aqui, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. E foi indo. E no decorrer disso aí tudo aí, eu falei, pai, eu tenho que ir cortando o mal pela raiz aqui agora, lascou, né? Escolher. E aí tive que fazer escolhas. E foram escolhas assim, querendo ou não, foram escolhas doloridas, porque assim,
eu vivi um tempo de namoro, assim, grande, né? Um longo tempo de namoro. E eu tive que ir cortando e fazendo escolha e tudo. E isso foi um dos casos, né? Que na época trouxe um pouco de sofrimento, tudo bem, mas passa, né? Tudo vai passando, né? E a gente vai seguindo, vai caminhando, né? E com todo mundo, né? Com a comunidade. E depois disso aí, eu vivi só pelo grupo, né? Mudei de serviço, né? Mudei de serviço, fiquei de maior já, né? Graças a Deus, né? Pude, né? Trabalhar, né? Tudo nos conforme, né? Então eu tinha mais tempo. Então, fiquei com mais tempo, fiquei, né, ajudando mais, pude ajudar mais, né, e no grupo de oração, né, eu amo ainda a intercessão, sabe? E a intercessão onde eu fiquei muito tempo ali e gostava demais de rezar para os outros. Inclusive, teve uma época que eu fui para a associação, me chamaram lá na associação para mim poder estar rezando com o pessoal. Foi um momento assim único, foi um momento importante da minha vida, porque assim, vinha gente com cada história assim diferente e alguns com história meio parecida com a minha, eu ficava assim, poxa, mas não é só eu que passo por isso, né? Então, foram momentos assim que foi pro meu crescimento, né? E que eu vi ali que eu estava ajudando, né? Colaborando de certa forma ali com um processo, né? De algumas pessoas, né? Que eu nem conhecia, mas vinha assim abertamente, contava a história de vida deles para mim, eu falava assim, meu Deus, e agora, né? E agora? Que responsabilidade, né? Então a gente eu fui obrigado a criar mais responsabilidade, a virar, vamos virar homem, vira homem, né? Falar, vai falando isso aí, Deus só vira homem. E é interessante você tocar nesse ponto, porque aí começa a entrar um pouco no que é o carisma, né? Porque o nosso carisma, a gente trabalha nesse movimento, né? A gente é amado e aí a gente se coloca à disposição para amar aquele outro, né? Aquele outro filho de Deus ali que precisa também. E aí a gente fala muito sobre isso, da nossa história, né? O tanto que eu mesmo partilhando, tanto que os momentos de pregação e tudo, quando a gente fala da história, né? Quando a gente dá o real ali para a pessoa, o que aconteceu realmente, o tanto que parece que acerta mais ali, né? O coração. E aí você traz esse processo, né? De pessoas com uma história parecida com a sua, em que você pode ajudar também. E aí já começa a entrar esse processo do carisma, né? Sempre teve sinais, né, na minha vida, sempre teve sinais, assim, da comunidade, né, da nossa comunidade hoje, né, sempre. Eu lembro, na época, assim, bem antes, né, quando eu pude ter um certo dinheiro, assim, para comprar alguma coisa, eu comprei uma Kombi. Eu tinha até partilhado com meu pai uma época, né, eu falei assim, nossa, eu tinha vontade de ajudar mais os outros, sei o quê. E foi aquela conversa ali e tal, eu comprei uma Kombi, rapaz, mas, pelo amor de Deus, cara. Rapaz, a Kombi tinha furo demais, moço. Não, e aquela Kombi deu trabalho. Aquela Kombi deu trabalho, meu Deus do céu. Mas, assim, fiquei meio iludido, né, vamos dizer assim. E depois, quando eu vi que aquela Kombi não ia dar certo, não ia ajudar em nada, ia atrapalhar muito, eu caí na real, né? Aí que eu caí na real, né? Inclusive até o Cleiton, né, tava partilhando até o Cleiton uma vez me viu com a Kombi e falou, rapaz, agora vai dar certo, e a comunidade, que era o sonho dele, né? Sim. Vai dar certo a comunidade, sei o quê. Eu ficava rindo, né? Mas ia lá, né? Ele contando história e rindo. Porque a gente falou, vamos no Ceasa buscar verdura, né? Aquela coisa toda aí que você, né? No Ceasa a gente conseguia, não sei o quê. E tinha esse sonho aí. Foi bacana, rapaz. Eu como não valeu de nada. Mas a história foi muita. A gente lembra sempre disso também. O Kleber ele tinha esse sonho, né? Ele também chegou a comprar uma época, Sim, eu lembro. né? Então, assim, a gente sempre fala isso também, né? O carisma passa pela nossa história, né? E é sempre bom a gente olhar e observar, né, a nossa história para entender aonde Deus nos chama, o que Deus quer da gente, né? Que sinais que Deus vai dando para a gente
a nossa história, da nossa vocação, do nosso chamado. É importante você também que está vendo aí ir observando a sua história. Aonde Deus te chama? A que Deus te chama, né? A gente tem a certeza que Deus sempre vai nos chamar a algo, alguma missão, a algo que a gente tem a cumprir. E aí, como eu estava dizendo, o carisma passa pela nossa história, né? A gente vai se identificando, né? Seja qual for a sua missão, o seu carisma, o movimento que Deus quer para a sua vida, né? Tá na sua história, né? Tá nesses traços da sua história. E aí, antes um pouco, você tinha falado do seu momento com a Silvia, né? E como foi? Antes ainda de entrar no carisma, aqui na missão da comunidade, como que foi essa relação sua com a Silvia, com o Cleide também, né? Que estava sempre junto ali. Uma relação, assim, foi muito bacana, sabe, assim, no começo, assim, porque, né, esse trouxe um novo, né, pro grupo de jovens, que não era só a dança, só as brincadeiras, tinha uns momentos assim, mas não era tão sério, mas foi trazendo aquilo, opa, e a gente já foi tudo novo, né, a gente tudo novo ali, já foi vendo que o trem foi ficando sério, e eu lembro até lembro uma vez, rapaz, mas esse dia foi complicado, viu, porque acontece, a gente a gente era meio que custoso, né, na época, adolescente, né? E depois dessa parte do retiro e tudo, ainda lembro que teve um caboclo, rapaz, o caboclo implicou com nós, né? E eu falei, rapaz, nós vai dar um jeito nesse cabra, né? Eu juntei, chamei um colega meu de infância, um tio, o Rodrigo, sabe? E aí eu falei, rapaz, bora lá? Ele falou, bora. Eu falei, então, boa, nós dá um couro nesse cara. Esse cara tá enjoado demais da conta. A gente é meio bobo, né, menino? Arruma cada briga sem precisar arruma briga, né? Só pode dizer que é melhor do que o outro, né? Eu acho que é isso. E a gente vê hoje, a gente vê que é bobeira, mas antigamente pra nós não era, né? Rapaz, eu falei, vou esperar esse caboclo na porta da escola. Bora. Né? Pegou, subiu pra lá, moço. E a bicicleta estragou, nós subiu a pé. Falou, nós vai esperar todo dia, nós vai. Né? Pegou e subiu, rumou naquele rumo da escolinha lá do Vale do Conjunto da Mabel. Nós ficou lá na calçada esperando. Na hora que ele vai sair agora, nós vamos pegar ele aqui de taca. Na frente da escola, pra ele aprender, meio todo mundo. Pra provar que era Moço, pra top. provar que nós é top, né? E aí, moço, de repente nós tá lá assim, cabeça baixa, na hora que vai pro lado, quem vem? A professora. E a Silvia, ela que tava lá na escola. E eu falei, agora, pronto, lascou. E eu falei pro menino do meu lado, o Rodrigo tá sentado lá, falei, rapaz, sossega aí que nós tá aqui só de passagem, vamos embora. E fala nada não. Eu falei, fala nada não, porque senão se ela souber, ela vai brigar comigo. Aí, beleza. Ela chegou, o que vocês querem aqui e tal, né? Aquela conversa vai, conversa vem, né? No sol racha do meio-dia, que não tá esperando mim sair. Aí, ixi, agora não vou falar que eu vou vir pra bater no moleque, né? Eu apanhar, né? Que vai que ele arruma a arma e bate em nós, né? Falei, rapaz, agora ele lascou. Não, nós tá aqui só esperando mesmo. Vai embora já. Rapaz, mas foi a sorte, viu? Ou a sorte dele ou a sorte nossa, né? Não sei ainda. Nós ficou lá pra descobrir. Eu já tá indo embora e ó, era pra que te quer, né? Nós pegou e vazou, foi embora. Então, assim, foi do nada, mano, salvou. Salvou eu, ou nós ou o caboclo, ninguém sabe ainda. Mas, assim, foi o respeito que a gente teve, né? Você vê, a gente desistiu de fazer algo errado, né? Como fosse a mãe chegando e podando, né? Então, pra você ver, nesse momento já tinha um respeito já. Então foi isso, a gente enxerga, né, a Silvia, né, com respeito, né, o Cleiton, né, enxerga com respeito também. Tanto que hoje eu penso para a Silvia, né, como a mãe, né, da nossa comunidade, né, então assim, tem que ter o respeito, né, porque senão, e aí já começou aí, né, já começava isso, você tá doido, se tiver, já pensou, velho? Já pensou. Nossa, não era bom não? Então aí a gente entra agora então já nesse processo da missão. Vamos entrar aqui já um pouco, né? Como que foi? Em 2015 surgiu, né? Surgiu não, né? A gente vinha ali de 2014, onde a gente trabalhou aquele tanto de retiro, né? O Curados na época, né? Que a gente fez o primeiro como Curados. E aí casais, jovens, 2014 foi um ano
eu também vejo como um ano que foi para a gente assim, um despertar, né, vamos dizer assim, em que a gente pôde experimentar daquilo que a gente vive hoje, né, dessa missão mais essa missão que Deus nos confia. E aí em 2015 a gente toma a decisão lá no meio aquele movimento, né, todo que existiu. E para você como foi aquele dia da decisão, o que você experimentava nessa época, né? Esse dia do sim eu não tava, né? Nesse bendito dia do sim, né? O pessoal reunido e tudo, né? Eu não tava lá nesse dia. Até hoje pergunto por quê e tal, né? As histórias, mas Deus sabe de tudo. Eu lembro que quando eu estava no serviço, o Raul trabalhava no mesmo serviço que eu. O Raul chegou lá e falou assim: Rapaz, você acredita que agora nós vai fazer a comunidade? De jeito. Eu falei: O quê? Moço, comunidade agora. Não, agora todo mundo disso sim. Todo mundo disso sim, é comunidade. Eu falei: É mesmo, Raul, como assim? Não tô entendendo nada não. Rapaz, de jeito, você vê a alegria do homem. E eu falei: Raul, mas como é que vai dar isso, rapaz? Moço, não, comunidade, não, vai morar todo mundo num lugar só, não sei o quê, né? Eu achei que tinha essa proteção na cabeça. Falei: É mesmo, cara, não, é bom demais e tal. Como foi isso, Raul? Não sei o quê, eu fiquei perguntando, né? E o Raul, eu acho que não passou por aqui ainda não, né? Mas vamos conhecer o Raul. Esse dia foi desse jeito mesmo, rapaz. Eu fiquei assustado com ele, né? Porque ele tava todo emocionado, né? E ele falando de jeito e tal, tal. Eu fiquei curioso, né? Comecei a perguntar: Raul, mas como e tal. E fui fazendo pergunta pra ele, e ele tentando me responder do jeito dele, né? E eu falei: Rapaz, eu fico com aquele trem na cabeça, sabe? Fiquei encucado, né? Aquele trem na cabeça: Rapaz, não me chamaram pra esse negócio. Me chamaram e tal. E aí, beleza, mas aí o tempo foi passando, mas porque assim, não é que nos chamaram, né? Porque sempre quando a gente saía dos grupos, enfim, todos os grupos, desde o grupo de jovem ali que eu, né, comecei a participar ali e tal, que virou grupo de oração, né? Que viramos nós aqui hoje, né? A gente sempre ia pra casa da Silvia. Então, assim, não foi algo assim que programou, não, hoje nós vamos pra isso e tal, 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 não. Moço, nós ia pra lá, tinha dia que comia, tinha dia que não comia nada, tinha dia que ficava lá à toa, tinha dia que cantava, tinha dia que. Moço, o celular era bom demais, né? E era perto da minha casa, melhor de tudo que era perto da minha casa. Então, assim, não foi nada programado, né? Que tomaram a decisão e tal. Só que eu não tava nesse dia, né? Mas hoje eu tô aqui. E aí, como é que você vê esse processo para esse chamado, né? Aceitar esse chamado, aceitar essa eleição, né, de Deus, igual você falou que não estava no dia, mas em que momento você decidiu aceitar esse chamado, né? O que aconteceu ali que você decidiu dizer sim? Então, eu já estava a gente estava num retiro, né, na época, que sempre nós fomos, assim, muito retiros, né, e antes de ser comunidade, eu fazia esse retiro com esse intuito que tem hoje da comunidade, né, que foi preparado por Deus mesmo, né, de vir restaurar ali, né, de pegar a pessoa, tem que participar, viu, quem quiser participar do retiro tem que participar para entender como é que é, para saber como é que é, viu? Eu não vou contar spoilers aqui, né? Não vou soltar spoilers, não. Você tem que participar. É só isso que eu posso dizer. Inclusive vai ter um, né? Inclusive tá chegando um. Tá tendo batendo na porta, hein? Faz inscrição logo, senão perder a vaga. Então, e aí eu já estava casado, né? Já estava casado há um tempo já, com a Lívia. Aí a gente estava num retiro, rapaz, eu lá era ministro da Sagrada Comunhão, tava lá assim, na pia ali, então, e tava tendo um momento importante lá, rapaz, lá no encontro, né, no nosso retiro, e aí eu fui convidado para ajudar, porque eu não tava fazendo parte da comunidade, assim, né, mas eu sempre fui, sempre tava junto, ajudando tudo, e aí a Silvia chegou em mim e falou: você gosta, né, tipo assim, né, e aí,
né? Tipo assim, me chamando, né? Eu falei, não é fácil não. Não é fácil não. Aí ela pegou e tinha me convidado, né? A fazer parte e tudo. Aí perguntou pra Lília também, né? Eu tinha aceitado. Nossa, tem gasguei, deixa eu tomar água aqui, que é emoção demais. Hum. Aí a gente conversou e tudo, né? Depois ela falou assim, queria conversar com a gente. Aí chamou a gente lá na casa dela e tudo. E foi, a gente disse sim. Eu, a Lília, a gente tinha dito sim, né? Começamos a dar o sinal, tudo. E depois de um período, né? A Lília pegou e desistiu. A Lília desistiu, disse que era mais complicado e tal, né? E eu não desisti, não. Não pretendo também, não. Tem momentos difíceis, não vou negar pra você, não. Tem momentos que é difícil. Você tá doido. Tem momentos que é complicado. Mas não desisti, não. Não penso em desistir, né? Momento é momento, já fala, passa, né? Passageiro, né? E umas dificuldades, outras, mas. E aí eu sei que eu tô seguindo firme aí. A Lívia, né? Mas ela nunca me impediu. Falou assim, ah, você não vai, essas coisas não. Entendeu? Só ela acha que não é pra ela o carisma e pronto, E ela tá né? sempre junto Sempre também. junto, e ela tá sempre junto com a gente e tal, ajudando o que pode, né? É, como né, ela consegue. E é isso aí, tamo junto. Ela não tá, mas tá. Sim. Então, como a gente está falando, a gente está aí celebrando os 10 anos, né, desse carisma, dessa missão. Né? A gente começou lá em 2015 como missão. Né? Demorou ainda um tempo para a gente falar missão, para a gente começar ali a anunciar mesmo, a descobrir, entender o que Deus queria da gente. Mas a gente são 10 anos de missão. Né? Ao longo desse tempo a gente foi descobrindo, né, como trabalhar, o que Deus movia no nosso coração, o que Deus pedia para a gente. E hoje a gente tem esse processo do restaurar, né, do reformar, do homem ali, né, pegar o homem, o filho de Deus ali que está abandonado ali, perdido no meio desse mundo e fazer, né, trabalhar essa reforma, né, fazer essa reforma para devolver esse filho para Deus. E como você experimenta isso, né, esse processo do carisma na sua história, essa descoberta do para que a gente veio? Rapaz, agora sim. Eu vou te falar, viu? Eu passei assim um período, né, assim, para tentar descobrir sobre minha história de vida e tudo, né, porque foi necessário. E depois que a gente passa por isso, que é necessário a gente saber de onde veio, né, pra gente não ficar aqui perdido, que não, eu caí aqui nesse mundo aqui à toa e culpar, tipo, igual alguns culpam, né, o pai ou a mãe falar, ah, eu não pedi pra nascer, né, tipo assim, eu nunca tive isso, não, graças a Deus, não. Nem quando eu não entendia. Pensa depois que eu entendi, aí que eu não tive medo, né? Então, cara, nós fizemos um processo, uma formação que teve, né? Fizemos uma formação e nesse processo de formação eu falava pra você, descobri mais de mim, sabe? Assim, alguns motivos, alguns porquê e, e a minha existência mesmo, o porquê que hoje eu tô aqui, entendeu? Porque assim, foi tão profundo, né, a vivenciar aquilo lá, porque eu tive que ir atrás da minha história. Então, assim, eu vi que Deus me quis desde o meu nascimento. Desde quando eu nasci, Deus me pegou na mão e falou: opa, peraí, isso aqui é meu, isso aqui Tá né, separado. tá separado, né? Isso aqui é o Patrício, isso aqui ninguém põe a mão, né? Então, eu me senti assim. Foi tão profundo assim a história. Quando eu fui atrás, né? Porque eu tive que ir atrás do meu avô, atrás da minha avó, atrás de outra avó, entendeu? Assim, foi um processo assim, Que vasculhando a complicado. história. Tive que vasculhar a história, porque assim, eu não sei, né, o pessoal mais novo hoje, né, se o pai ou a mãe conta tudo, né, mas na época eu não contava. Tipo assim, meu registro, por exemplo, né, tem rasura no meu registro de nascimento,
né? Então, assim, eu tive que ir atrás de muita coisa. Eu descobri que, né, sobre mim um pouco, eu já estava meio que já velho já, e fui atrás, aí que eu fui vasculhar mesmo. E nesse processo que tivemos na comunidade, de ir atrás da história, né, nossa, ali que eu, nossa, como eu me descobri. Porque, assim, eu nasci muito doente, né? Eu fui descobrindo isso através da minha avó, depois minha mãe também me contou um pouco, minha tia me contou um pouco. Eu nasci muito doente mesmo. E minha mãe não tinha condições nenhuma, né, de cuidar de mim. E nisso minha avó paterna, né, minha avó paterna me pegou para criar. E me levou e tudo. E ela tinha um plano de saúde, né? Meu avô era funcionário público, aí tinha um plano de saúde. Aí eles combinaram assim, de eu ficar com eles, né, eles iam me registrar para poder eu entrar dentro do plano de saúde deles. Então ali Deus já foi cuidando, né? E tipo assim, mãe, tem outro nome de mãe no meu registro, outro nome de pai, e depois tem outro, então assim, dois registros, e ninguém me contava o porquê, os porquês de nada. E aí nesse desenrolar tudo da minha história que eu fui descobrindo, né, que foi preparado mesmo. Porque se não tivesse ido, né, com os meus avós, né, e eles ter colocado como pai, né, talvez tenha sido meio que uma malandragem, não sei, né, como que eu vou dizer assim, mas um desespero, né, de mãe, de vô, né, fizeram isso. E depois desse momento aí eu comecei a restabelecer minha saúde. Eles me contam desses fatos aí tudinho. Eu tenho uma foto com minha madrinha, que amo demais minha madrinha, né, nem conheci ela direito, já conheci velho já, tudo velho, né? Eu conheci minha madrinha já assim, já de idade, já, assim, vamos dizer assim, né, e ela disse que me ama demais e foi um momento importante, sabe, que a gente teve. Eu tomei café lá com eles lá junto, né? E foi uma experiência que eu nunca tive, né? De ter uma madrinha de batismo, né? De conhecer ela, né? E ela é cristã e disse que esperava demais esse momento, né? De me ver novamente e tudo, porque depois que estabeleceu minha saúde, é, tipo que ficaram uma guerra, uma queda de braço, né? Tipo assim, minha mãe querendo me pegar de volta e eles querendo ficar comigo, meu avô querendo me levar para a roça, então sempre teve essa conversa aí. E aí, nisso tudo aí, eu senti assim, né? O amor, né, de cada um, é claro, mas Deus estava cuidando de tudo, né? Importante, foi importante mais eu ter feito essas descobertas, sabe? E, então, desde esse primeiro momento, eu já vi que Deus estava cuidando, né? Que Deus foi me colocando nos lugares ali. E hoje eu estou aqui, cara. Foi tudo bom de Deus, estou preparado. Graças a Deus. E, e é exatamente esse processo, né, que a gente vive muito, tanto nos retiros ali, a gente trabalha muito a história, né, a história de cada um. A gente vai entrar ali para que cada um descubra um pouco mais do seu processo, da sua história, porque é aí onde a gente vai dando sentido, vai ressignificando ali tudo que você experimentou, né? Porque às vezes a gente tem essas lacunas, esses buracos na história, e aí, à medida que a gente vai entrando, vai descobrindo mais sobre a gente. Esse processo do nosso carisma, da nossa missão, né, que é restaurar, restabelecer mesmo a nossa história, né? Voltar ali, se encontrar de novo com a sua história, para que a gente se encontre de novo com Deus, né? Porque a gente percebe que Deus estava lá desde o começo. Desde o começo, amparando, né? Pegando mesmo nos braços, né? Porque se eu não tivesse ido atrás da história, eu acho que eu ou estaria revoltado, ou como assim até hoje, né, sem entender nada, né? Sem dar sentido nenhum, né, à minha existência, né? E hoje, não, hoje eu enxergo com outros olhos, né? A gente consegue perdoar, consegue abraçar, né? Hoje, e a vida segue, a vida, né? Consegue olhar as outras pessoas também com outro olho. Você falou um ponto importante, que quando o Padre Cássio foi para a comunidade, né, lá na São Pedro, na época, né? Esqueci o ano. Mas enfim, ele tinha me pedido para mim ir para outra comunidade, ajudar ele, na outra comunidade lá do outro lado. E tinha uma época aqui em Goiânia que tava um rapaz matando e tal.
e muito sério o assunto. E eu lembro, ainda nem era comunidade ainda, eu peguei, o padre Carlos me falava assim, padre, vocês já sabem celebrar e tal, não sei o que e tal, então reza com o povo, reza com o povo, tal. Então sempre fazia aquele momento e já era nossa identidade, sem saber, né, já era nossa identidade, nosso carisma agindo. E aí uma vez eu fui fazer uma partilha, né, que a gente não faz nem homilia, né, não pode, né, mas tem um momento de partilha, e eu comentei desse rapaz, né, que matava os outros, tal, que Deus também tá olhando para ele, né, e teve um senhor que questionou, rapaz, depois, né, que terminou tudo, né, ele questionou, rapaz, eu não tinha enxergado igual você falou, não é que é, rapaz, ninguém deve ter olhado para aquele cara, ninguém deve ter olhado com esse olhar que você falou com aquele cara. Aquele cara lá deve matar os outros aí, música, cada deve ter algum problema, né, e tal. Tipo assim, um senhor de idade, né, falando que entendeu o que a gente tinha partilhado, né. Então, assim, foi importante, eu não esqueci, até eu não esqueci dessa situação, né, porque ele falou, rapaz, foi importante mesmo, rapaz, porque, assim, ninguém ensinou ele, né, que cada deve ser um ignorante e tal, então foi falando, assim, ah, que bom que entendeu, né, tipo assim, graças a Deus, né, entendeu, foi bom, né. E é esse processo mesmo, né? A gente sempre fala, né, o ser humano tem jeito. Tem Né? jeito, Tem justamente, jeito. tem jeito. E aí a gente busca essa restauração ali. Às vezes, realmente, a pessoa não foi ensinado, né? Teve uma história ali por trás, e é onde a gente vai tentando alcançar, né? O carisma vai entrando nesse aspecto, né, da vida. E aí hoje você é consagrado de aliança, tem sua família, seu trabalho. Graças a Deus, família. E como é que é ser geração de amor na sua família, na sua casa? É desafio ainda, hein? Não é porque eu tô aqui que o desafio acabou, não. Aí permanece, viu? Porque acontece, a gente tinha dificuldade de ter filhos, né? Ainda tem, né? Porque ainda não teve. A gente nunca usou, assim, nenhum método anticoncepcional. Nem camisinha, nem tomar comprimido, remédio, nada. Nunca fiz vasectomia, essas coisas erradas, não. Então, assim, não só ainda ter filho e tal, né? Sempre foi, né? Casou, né? Vocês casaram em 2012, né? Em julho de 2012. E a gente tinha casado. Desde o primeiro momento que a gente casou, vamos ter filho. Né? Tava mais novo, né? E tal, né? Vamos ter filho, ter filho, ter filho. Nunca deu certo. Aí fiz um monte de exame, né? Tudo você pensar assim, rapaz, o exame disse que vamos investigar. E não foi. O padre da comunidade lá de Anápolis, né? Falou assim, não, mas procurou o médico tal. Nós foi nesse médico que ele me indicou. Não deu certo. Eu fui em vários médicos, eu ia no laboratório, em tudo, fazendo exame e tudo. Enfim, mudei estilo de vida, tudo você pensar. E aí, e nada, não deu certo. E ali um dia eu fui no médico, o médico falou assim, ó, há alguma incompatibilidade entre você e seu esposo. Seus exames, tá tudo certo. Não tem nada errado com seus exames, não. Eu falei, agora pronto, lascou. O que ele quer dizer? Vai desistir? Né? E aí nós ficou nessa onda aí, rapaz, e agora, e agora? E pronto. E conversa com um médico, conversa com outro médico, nada, não dá certo. Rapaz, vamos largar esse trem de mão. Nós falou, de jeito, vamos largar esse trem de mão. Porque todo jeito nós já tava junto, né, casado ali já, e sem usar nada, e vamos continuar a nossa vida. Então nós decidiu isso. E chegou um ponto, ficou assim, porque assim, todo mundo sabe que nós queríamos ter filho, mas tinha uns momentos que era meio chato, assim, e aí? E aí? A mulher passava mal, agora vem! Eu falei, não, moço, o povo nem sabe que a mulher já tá naqueles dias, né, e tal, né, não é, tá passando mal de outra coisa. Então, assim, enfim, foi indo. E aí, um outro falava assim, não, mas a adoção, acho que até a Silvia comentou com a gente, né, da adoção, né, a gente conversou um pouco, e surgiu e tal, a comadre também, né? Eu falo comadre, a Thaís, né? A Thaís foi minha primeira comadre, né? Sou o padrinho da Ana, da filha dela. Então, assim, nós fomos vivendo assim, depois começamos a abrir o leque, assim, para adoção. Começamos a abrir o leque para adoção, a pensar mais em adoção. E foi indo, eu falei, rapaz, teve um ano que eu fiquei em casa. A pandemia passou, né?
teve a pandemia ainda, passou, a situação toda, né, em casa trancafiado daquele jeito lá, meu Deus do céu, ô situação. Rapaz, tivesse menos um menino que nós tava brincando, né? E nada. Aí depois pegou e eu falei, rapaz, eu vou lá nesse fórum. Eu não sabia nem como é que faz, eu não sabia. Aí nós foi no fórum tudinho, peguei informação, tudo, e tive que fazer um curso, teve não sei o que, né, pra fazer esse curso, nós foi fazer entrevista, nós foi fazer, né, tudo nós foi passo a passo. E aí até que foi um período que assim, chamaram nós lá no fórum, depois, né? Nós foi indo, fizemos um curso de ficamos esperando. Eles te mandam mensagem e te ligam, né? E ligaram pra Lídia. Me ligaram, não consegui falar comigo, ligou pra Lídia. Aí consegui falar com ela, falou assim, ó, você estava na fila da adoção e tal, deu certo aqui e tal, tal. Aí eu, pronto. Nossa! Aí eu falei, bicho, chamou nós lá, a gente foi, falou, vocês querem conhecer as crianças e tudo? Aí vai, claro, quer e tal, sem, né, restrição. Nós fomos, né, conhecemos, tudinho. Não vou contar muito dele, né, porque assim, né, tem pouco tempo ainda, assim, de tudo, mas beleza, aí nós fomos e engraçado, tô aqui lembrando dos meninos. Aí nós fomos lá, né, conhecemos eles, tudinho. Catarrentinho, né, criança, bebê, né, um de 3,5, e o outro tinha 2 anos, né, 2 anos e meio. Então, assim, teve um período, assim, entre um e o outro, assim, de nascimento e tal, beleza, a gente conheceu ele, tá? E aí foi engraçado, porque, assim, eu falei pra Lídia agora, pronto, agora nós estamos aqui agora e é o que Deus quer. E eu tava assim, porque eles dão um prazo para você falar assim, e aí, vocês vão assumir as crianças, vocês não têm interesse em assumir e tudo. Poxa, né, eu tinha conhecido, mas ele levou em casa para passear. Então assim, como é que eu vou falar, não quero e tá por aí para largar de mão? Não, impossível, né? E mesmo assim, né, cara, o sonho é ter filho, né? E a gente no Redis, a gente colocou assim, se tivesse algum problema, a gente colocou tudo, se tiver problema ou não, porque quando nasce a barriga não tem escolha, não tem escolha, do jeito que vier, Deus, né, Deus preparou aquilo lá e pronto. Então assim, a gente entrou dessa forma, pensando com esse pensamento. Podia vir gêmeos, né, a gente colocou irmãos, a gente colocou todas as possibilidades. E aí nisso, cara, eu falei para ele, amor, não consigo mais enxergar, eu chamo ele de amor, né? Amor, não consigo mais enxergar os sinais de Deus mais, não. Se você estiver enxergando, você me fala, porque eu tô num momento que agora que eu. Tipo assim, quando caiu a realidade, né, mesmo assim, puf, referência, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Porque era dois, aí eu comecei a pensar dessa forma, assim, nossa, são duas crianças, pra vida toda, eu tenho que dar conta. Então, assim, Formar. isso, exatamente, educação, formação, não é só formação assim, é estudo, formação humana, né, que é o que a gente teve agora, né, por agora, mas, velho, a gente tá tendo ainda, né, na comunidade. Então, assim, esse menino tem que dar certo, né, eu não posso, vou só pegar aqui para ficar do jeito que tava, né, no orfanato, onde for, no abrigo, e ficasse por lá, né, então eu não posso pensar dessa forma, né, eu tenho que pensar de uma forma que vai, né, que vai ser virar um homem mesmo, né, de verdade, ali, vamos fazer o que tem que ser feito, né, então foi na hora. Aí a Lídia falou, aí nós pegou e foi começando a juntar as coisas de Deus, né, deu 9 meses, cara, 9 meses do processo a ter saído das crianças, assim, vamos dizer, saído assim, né, vamos assim, até chamar nós, né, para poder conhecer. A gestação. Foi uma gestação, um período gestacional. E para que um sinal maior do que isso, né? Eu falei, então é isso mesmo, vamos embora. Então foi certinho, assim, 9 meses, eu falei, é isso, vamos. E tá com a gente, né, a gente é muito feliz com eles, né, é um processo ainda de educação, assim, bem firme, né, tem que ter, porque vem de outra realidade, né? Mas graças a Deus tem tudo dado certo. A gente ama demais, eles amam a gente mais também, papai e mamãe. Muito bonito, muito bom. E falando sobre a vida fraterna,
Eu tenho um relato com o Patrício. Ele falou que várias vezes que a vida fraterna é muito boa. E enquanto eu estava rezando e pensando aqui nesse momento, eu lembrava de um momento em que você se colocou à disposição no meu processo, né? E eu sempre lembro disso, porque é realmente um, um, um momento em que me ajudou na minha formação, no meu processo. E quando você falava da vida fraterna, eu me lembrava disso também, porque eu não lembro o ano também, que foi 2012, 2013, não lembro. Eu fiz um seminário de um final de semana lá no Medalha Milagrosa, não sei se você lembra, e o Patrício que foi, ele me deixava e me buscava, né, o sexta, sábado e domingo. E aí você falava da vida fraterna, e é isso, sabe? Eu sempre me lembro, toda vez que eu penso que na sua história, na sua, né, nesse nosso processo de vida fraterna, eu me lembro. Porque realmente aquele seminário me ajudou a entender muita coisa, e aí você estava junto nesse processo, né? E como é que é para você a vida fraterna, né, hoje, como comunidade? O que isso influencia na sua história, no seu chamado? Eram momentos assim que únicos, são momentos únicos, né, que eu vivo, né? Dos meus filhos, né, o Daniel, né, ele vive assim intensamente quando tá no momento dele, assim, de brincadeira. Vamos supor, ele tá brincando com a ali no momento dele. Se você falar, Daniel, vamos tomar banho, meu Deus, é um choro. Então, assim, eu sou quase que desse jeito, sabe? É um momento em que, pra mim, a gente ficaria meio que ali mais tempo vivendo. E é bom saber que, né, que deu certo, né, que foi importante te ajudar. Esse momento fraterno para mim são os melhores momentos, porque assim, é um momento onde a gente vê a realidade do outro, né? Às vezes a gente está aqui assim, bem assim e tal, na missa, que seja, né? Mas o momento fraterno, cara, é um momento que a pessoa se tá despido ali, vamos dizer assim, né? Tá assim, ele é aquilo ali. Então, assim, é o momento que eu sou aquilo ali, você é aquilo ali, e é um momento que a gente vive intensamente. Pra mim é top demais, porque assim, cara, não tem como enganar, entendeu? Não tem como mascarar, não tem como, é impossível. A gente pode olhar igual a gente teve um momento de torta na cara, você lembra? Meu Deus, que vingança! Que vingança que era. Então, assim, não tem como, cara. Então, assim, é um momento de rivalidade, você fica a pessoa tá sangue no olho. Você conhece o competitivo? Sim, então, assim, esses momentos. Nós tivemos até um momento que a gente tava olhando uma foto ali, moça, que a gente fez uma gincana de quem arrecadava mais alimento que esse neném, cara. Ali foi um momento fraterno, foi bom demais da conta. Todo mundo assim, pá, jogava uma musiquinha aqui, outra ali. E aí todo mundo chorava, outros não, mas assim, era a pessoa aquela ali, entendeu? Pra mim são os melhores momentos ali são esses. A realidade bate na porta. Realmente a gente sempre comenta, né, desse processo quando a gente está junto, né? Todos que já passaram falam desse momento em que a gente está junto, né? Como é importante estar junto, como é importante. E esses momentos que nos ajudam a crescer, né? E eu garanto para vocês que o Patrício é um dos mais animados na vida fraterna. Na vida fraterna é um dos mais animados. Então, assim. Mas eu pegava, na vida fraterna é engraçado só um negócio. Eu pegava pilha fácil antigamente, sempre ficava, nossa, mas que coisa, velho. Porque assim, ficava grilado, tava no trem bobo, né? Ficava meio grilado assim, pegava ar, né? Vamos dizer, eu não sei nem como é que fala. Mas hoje em dia, assim, eu não importo mais, né? Até hoje em dia a gente tá fazendo sanduíche, né? O pão queimou, sei o que, rapaz. Ô, você tá parecendo meu irmão, né? Meu irmão mais velho ficava pegando meu pé, rapaz.
Gosta de jogar piadinha pra mim. Eu falava, mas que enjoo, rapaz. Eu cadê jeito, né? E aí foi engraçado esse dia, moço. Eu falei pra ele, rapaz, tu tá igual meu irmão, moço. Não aguenta não. Esse dia eu peguei ar, né? Vamos dizer assim, né? E aí eu tô aqui você falando, eu lembrei. Pra você ver, nós tava trabalhando e nós brincando, né? E aí esse dia eu peguei, ó, rapaz, mas igualzinho meu irmão. Eu falei pra ele, moço, não aguento não. Eu falei pra ele, meu irmão já tá lá, meu irmão aqui agora, né? Tipo assim, né? Aí depois pegou disso aí, depois desse negócio aí, eu falei, rapaz, mas que besteira, não tinha nada a ver, né? E aí foi bom porque depois eu já enxerguei meu irmão assim com outros olhos, assim, desnecessário eu ficar assim, nervoso com uma brincadeira, alguma coisa assim. É o jeito dele, cada um tem um jeito. É a tal da quinta série, né? Que às vezes bate assim, fala, Bate né? muito E faz uma forte. brincadeira e tal, mas nada assim, nada que ofende, né? Nada disso aí não, entendeu? É tudo assim, tudo saudável, tudo sem ofender. Porque onde já ofende, né? Já não cabe mais, né? Já é falta de respeito, né? Então a gente, minha mãe, minha mãe sempre educou, respeita, rapaz. E aí, então, né, fechando aqui agora, falando sobre esse momento da vida fraterna e tudo, a gente vai encerrando já. Já? Já. Rapaz, meu filho, ligeiro, hein? Mas antes disso, eu queria que você deixasse uma mensagem aí sobre o que é ser geração de amor para você. Né? O que esses 10 anos, né, esse tempo do Kairos que nós estamos vivendo, esse tempo da graça, da alegria, né, depois de tantas lutas, né, o que esse tempo para você significa para você, né, o que é ser geração de amor para o Patrício? Rapaz, essa geração de amor pra mim, André, agora é minha vida, né? Tem uma frase de São Pedro, né, que ele falava assim, eu sempre gostei muito de Pedro, não sei se é por causa que ele é brutão, alguma coisa assim, eu não sou muito brutão não, mas sou mais rústico, né, mais de roça, né? E a gente, né, quando ele falava assim, Senhor, tu nunca lavará meus pés, né, não sei o quê, né? Aí, eu mais ou menos de jeito, mais ou menos assim. Então, assim, às vezes a gente, né, tem que deixar ser lavado os pés, sim, tem que deixar. E a comunidade para mim é isso, né? Os momentos difíceis, cara, porque tem momento difícil, e o momento não é fácil, não. Esses dias me chamou para fazer um momento de oração, eu acho, nem lembro, uma pregação, não lembro, rapaz. Eu tive que sacrificar o irmão. Falei, rapaz, eu não vou, não. Cara, eu falei assim, eu não dou conta, eu não tô, não rezei, né? E toda a segura para mim, não, mas você vai, né? Você vai e não é o que você faz, né? Quem você é, É né? quem você é, né? Então, assim, começa a enxergar a gente assim, né? Não é o que eu faço, é quem eu sou, né? Onde eu vou é quem eu sou, não é o que eu tô fazendo, né? Então, é isso. E quem tiver a fim de experimentar, é vir fazer o caminho vocacional, né? Participar e, e é devagar que vai enxergando os sinais. A gente falou dos sinais, né, de Deus aí na história, dos sinais da comunidade na história. A gente começa a enxergar, né, alguns sinais. Eu mesmo enxergo vários sinais, né, da minha história. E o convite está aí. Quem quiser vir participar, embora. Eu começo pelo retiro que vai ter, né? Eu não pretendo abandonar, não largar o barco, não. Momento difícil sempre vai ter. Sempre teve, sempre vai ter. Pretendo não. E é caminhar. Não sei se eu tem mais alguma coisa, porque nós ficamos a noite toda aqui batendo papo, né? Vai ter que ir, né? Tem que A ir. gente vai encerrando então nosso encontro, nosso episódio de hoje, tendo a certeza, né, de que Deus é bom, né, o É tempo bom demais. todo. Ele cuidou, ele nos trouxe até aqui, vivendo esse tempo do Kairos, da graça, vivendo esse tempo de alegria na nossa história. Então, a gente vai encerrar o nosso episódio agradecendo a Nossa Senhora pela sua intercessão, por esse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo episódio. Até. Até mais. Tchau, tchau.